Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História. Nós estamos passando por um momento complicado, né? Estamos vivendo uma pandemia. Infelizmente a gente não pode estar na mesma sala, juntos fisicamente, mas estamos aqui neste novo sistema de aulas online e eu conto com a participação e com a interação de vocês. Nós vamos discutir um novo capítulo, um novo tema. É o capítulo 4 do livro de vocês, um assunto importantíssimo para a gente entender história antiga, porque nós vamos debater o Egito, vamos discutir sobre o Egito antigo. Tenho certeza que você já viu muita coisa em filmes, em desenhos, em histórias, na Bíblia, né, sobre o Egito antigo. E nessa aula de hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a escrita, a religião e a cultura do Egito antigo. Vamos juntos? Pois bem, arte e cultura no Egito Antigo. Para começo de conversa, quando a gente vai estudar a civilização antiga, né, do Egito Antigo, nós não podemos deixar de fora um aspecto geográfico importantíssimo, essencial para a gente entender o Egito Antigo, que está aparecendo nessa imagem aqui. Bem no meio, percorrendo todo o território do Egito Antigo, nós temos um rio. Que rio é esse? O rio Nilo. O rio Nilo, ele perpassa todo o Egito Antigo. Para as primeiras comunidades que chegaram nessa região, ainda no período neolítico, esses primeiros grupos humanos chegaram a essa região, se fixaram às margens deste rio e praticaram agricultura. E a gente sabe que quando a gente fala das antigas civilizações, nós já estudamos Mesopotâmia, né? Vocês se lembram disso? Quando a gente estuda, por exemplo, civilizações antigas como a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia e agora o Egito, nós sabemos a importância que os rios têm. Porque os rios possibilitam a agricultura, porque através das águas dos rios, estes antigos povos eles conseguiam fazer desvios dos cursos dos rios, canais, né, canalizar a água, e tinham bem melhores resultados no que se refere à agricultura. O Nilo era tão importante para o Egito Antigo, para a gente ter uma ideia, que os antigos egípcios eles costumavam dizer que o rio Nilo era uma dádiva, a palavra dádiva quer dizer presente, o rio Nilo era uma dádiva dos deuses. Os egípcios eles tinham uma religião diferente, né? Assim como várias outras civilizações da antiguidade, os egípcios eles eram politeístas. Quando um povo é politeísta, significa que eles acreditavam em vários deuses, eles não tinham somente um deus, eles tinham vários, né? E o rio Nilo também é tão importante para o Egito Antigo que tem um historiador da Grécia Antiga, né, que costumava dizer, esse historiador se chamava Heródoto, e ele é tão importante para a história que ele é chamado de o pai da história. E Heródoto, quando ele foi estudar sobre o Egito Antigo, ele disse que o Egito era uma dádiva, ou seja, era um presente do Nilo. Ou seja, o Egito só pôde existir devido à existência do rio Nilo, né? Então a gente não pode se esquecer da importância do rio Nilo para o Egito Antigo, né? Às margens do rio Nilo existia uma planta que vai ser bem presente também na história do Egito Antigo, chamada papiro. Essa planta rasteira que ficava às margens desse rio, com esta planta, com o caule dessa planta, eles conseguiram fazer pequenas embarcações e depois eles conseguiram fazer um tipo de papel vegetal. O primeiro povo a desenvolver um papel vegetal, né, foi o Egito Antigo. Né? Se escrevia antes na Mesopotâmia, como a gente já estudou, em tabletes de argila, né? Em argila úmida. Em outros povos desenvolveram papel à base de couro de animal, couro bovino, por exemplo, né? Mas o Egito ele conseguiu desenvolver papel vegetal, né? Então, quando a gente vai estudar o Egito Antigo, nós vemos que as primeiras civilizações, os primeiros grupos que chegaram ali, as primeiras comunidades, chegaram ainda no período paleolítico, né, há milhares de anos antes de Cristo. E aí, essas aldeias, digamos assim, formaram o que a gente chama de nomos, que eram pequenos grupos de pessoas. E cada nomo tinha um nomarca, que era o líder do Egito Antigo.
tá? O líder dessas pequenas aldeias, desses nomos, lá no Egito Antigo. Com o passar do tempo, essas aldeias elas se juntaram, e aí o Egito Antigo vai passar a ter dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Tá? O Alto Egito e o Baixo Egito. São reinos que nós vamos ter no Egito Antigo. Cada reino desse tinha um líder. Mas aí nós chegamos no ano 3200 a.C., e este ano é marcante porque nós vamos ter um líder, um rei, que vai ser o responsável por unificar estes dois grandes reinos aqui. Ele vai ser o soberano destes dois reinos. Este líder se chamava Menés. E ele vai ser o primeiro faraó do Egito Antigo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse nome. Esse era o cargo principal do Egito Antigo, era o faraó. O faraó, ele era o líder político, ele era o líder militar, ele era o líder religioso, ou seja, ele era o líder supremo do Egito. Vai ser o cargo mais importante dentro da estrutura política do Egito Antigo. E ele era tão importante para o Egito Antigo também, para os egípcios como um todo, que os egípcios costumavam dizer e tratar o faraó e reverenciá-lo e cultuá-lo como se ele fosse um deus. Isso mesmo. Como eu falei, os egípcios eles acreditavam em vários deuses e eles costumavam dizer que os faraós eram a reencarnação de um dos deuses que eles tinham chamado Horus. Então eles acreditavam e por isso, né, eles respeitavam, temiam, adoravam, cultuavam o faraó. Tá bom? Bom, a natureza do país que foi desenvolvida em torno do rio Nilo, né, que banha e fertiliza, né, o rio Nilo. E esse povo ele teve praticamente isolamento total com culturas exteriores, então o povo não teve a princípio contato com outros povos, né, com o Egito Antigo. O rio Nilo também, esse rio ele tinha cheias anuais, assim como o rio Tigre e Eufrates lá na Mesopotâmia. Em determinado período do ano, este rio ele transbordava, né, e isso tornava o solo mais fértil, o solo mais úmido. E neste período em que o rio transbordava, os camponeses que viviam no Egito, eles eram chamados de felás. Os camponeses, portanto, nesse período que o rio transbordava, eles não tinham com que trabalhar, porque estava tudo inundado. O que eles iam fazer então? Tirar férias? Não. Os felás, neste período, eles eram obrigados a trabalhar para o faraó. Então o faraó tinha obras públicas, construções, né, pontes, obras que ele fazia como as pirâmides, que depois a gente vai falar sobre elas, né, as pirâmides. Neste período, então, o faraó obrigava esses camponeses, obrigava os felás a trabalhar de graça para ele, como uma espécie de pagamento de imposto. Tá certo? Esse é mais um detalhe, então. Então, desde os primeiros tempos, em torno da religião, havia uma crença numa vida após a morte que ditou a norma de enterrar os corpos com seus melhores pertences e assegurar sua passagem para a eternidade. Falando da religião do Egito Antigo, eu já falei que os egípcios acreditavam em vários deuses. E tem um detalhe da religião egípcia que é bastante importante para a gente analisar, que é justamente a crença que eles tinham na vida após a morte. Os egípcios tinham um livro, que era o livro sagrado deles, que era chamado de o Livro dos Mortos. Neste livro, os egípcios costumavam propagar a história de que quando uma pessoa morria, o seu espírito seria julgado. E o julgamento acontecia da seguinte maneira: o coração dessa pessoa era colocado numa balança. Já viram aquelas balanças na antiguidade que tem dois pratos assim, né, de equilíbrio? De um lado da balança colocava-se o coração da pessoa e do outro lado se colocava uma pena de pássaro. E para que a pessoa fosse salva, digamos assim, para viver a eternidade, o coração dela precisava ser mais leve do que a pena. Óbvio que essa era uma história religiosa, era uma lenda, era um mito, né? Mas qual a moral que se tinha por trás disso? De que a pessoa, por ser leve, por ter o coração leve, significava que ela tinha sido em vida uma pessoa boa. E aí tem um detalhe interessante. Hoje, talvez vocês já devem ter ouvido um ditado, as pessoas mais velhas falado, né? Não sei se vocês já ouviram, mas há um ditado que diz assim:
quando a gente morre, a gente não leva nada desse mundo. Não sei se você já ouviu esse ditado. Pois é, no Egito Antigo eles não acreditavam nisso não. Eles acreditavam o contrário. Eles acreditavam que quando a gente morre, a gente leva as coisas para o mundo que vem por aí. Então, os egípcios eles se preparavam para o momento da morte, né? E quando eles morriam, era comum que os egípcios, então, eles passassem por um ritual, que era o ritual para mumificar o corpo, tá? Era este ritual aqui, ó, o ritual onde o corpo era mumificado. Os corpos, então, quando mortos, né, eles retiravam os órgãos internos do corpo. Este ritual de embalsamento, de mumificação, ele era extremamente caro, portanto não eram todos que tinham acesso. Ele durava em média 70 dias. Então retirava-se os órgãos internos do corpo, colocava-se esses órgãos em vasos como esses aqui, que a gente chama de vasos canopos. O corpo, então, e esse ritual, por ser caro, era somente dedicado aos nobres, né, do Egito Antigo, como os faraós, por exemplo. E aí o corpo era mumificado, era enfaixado e colocado nessas máscaras funerárias aqui, né, e eles construíam monumentos como as pirâmides, por exemplo. Qual o objetivo das pirâmides, né, que vocês com certeza já viram fotos e vídeos, né? O objetivo das pirâmides era guardar os restos mortais desses faraós, dessas pessoas mais nobres, né? E junto com os corpos colocava-se bens, joias, né? Roupas caras, porque eles acreditavam justamente que depois da morte o corpo, a pessoa voltaria a ter o mesmo corpo, por isso a importância de se preservar o corpo nesse ritual de mumificação, né? E também ela teria acesso a todos os seus bens, né? As roupas, as joias e inclusive aos escravos. Porque como a gente já estudou também, quando a gente fala de escravos na antiguidade, inclusive no Egito Antigo, nós estamos falando de um bem, de um objeto e de uma posse. Então, se o indivíduo vai ter direito a ter todos os seus bens depois da vida, pensava-se que também eles teriam direito de usar os seus escravos. Então, quando um nobre, uma pessoa que tinha muitos escravos e que tinha muitas posses, era comum que os escravos também fossem mortos e os seus restos mortais também fossem depositados, né, perto do seu dono em vida, né? Era assim que se pensava no Egito Antigo, tá bom? Bom, falando um pouquinho também da religião, já falei que eles acreditavam em vários deuses, por isso eles eram politeístas, né? Politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E um detalhe interessante, como que eles representavam esses deuses? Esses deuses eram representados e estavam ligados a elementos da natureza, como o sol, a lua, as águas dos rios, a vegetação, dentre outros. E estes deuses, eles eram representados numa designação que a gente costuma dizer, eles eram representados de modo antropozoomórfico. Que palavra é essa, professor? Antropozoomórficos. Prestem atenção. Antropo, esse termo grego, vem de homem, ser humano. Zoo, como vocês devem imaginar, zoológico, zoo, animal. E morfos vem de forma. Então, os deuses no Egito Antigo, eles eram representados em forma humana e animal. Prestem atenção na representação destes deuses egípcios aqui, ó. Nós temos aqui Horus, Osíris, Ísis, Sete e haviam outros deuses, né? Repare que este deus Horus, ele tem o corpo humano, mas ele tem uma cabeça de pássaro. Então, esse deus está representado em forma humana, mas também em forma animal. Então, é um deus antropo, representado de modo antropozoomórfico, tá? De forma humana e animal. Ele está usando aqui uma coroa usada pelos faraós. Lembra que eu falei para vocês que os faraós eles eram considerados como a reencarnação do deus Horus? Por isso que esse deus é sempre representado usando a coroa do faraó.
O faraó usava uma coroa como essa aqui na cabeça. Então perceba como a arte, como a cultura representa um aspecto político e o poder que o faraó tinha ao ser considerado como um deus. Alguns deuses representavam a própria criação do Egito, como estes deuses aqui, Horus, Osíris, Ísis, Sete, e eles eram representados por figuras antropomórficas, ou seja, somente forma humana, como é o caso aqui de Íris, mas também, do modo que eu falei para vocês, antropozoomórficos, forma humana e animal. Há uma pequena exceção que é durante o reinado de Akenaton, que foi um dos faraós do Egito Antigo, onde a religião não era politeísta. Ele implementou no Egito o monoteísmo, mas esta é apenas uma exceção. A regra, em geral, é que a religião fosse politeísta. E aí, neste período, este faraó implementou o monoteísmo através da adoração a um deus, que era o deus Sol, que era o deus Atom. Tá certo? Já falei para vocês do ritual de mumificação, da crença que eles tinham na vida após a morte, da máscara funerária, onde eles depositavam os restos mortais dos faraós. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos continuar a discutir mais detalhes sobre o Egito Antigo. Até mais!